Olá, seja bem-vindo de volta. E nessa aula a gente vai aprender como instalar o Adobe Premiere e também o Media Encoder. Não tem muito mistério, basta acessar o navegador de sua preferência e digitar adobe.com.br. Abriu aqui a página principal da Adobe. Os programas eles ficam dentro dessa aba aqui, ó, de criatividade e design. Se eu seguir para Veja Planos e Preços, eu vou ter acesso a alguns softwares de edição de vídeo, por exemplo. Aqui tem mais softwares relacionados a design gráfico. Eu acredito que um dos mais conhecidos seja o Adobe Photoshop. Nós temos também o Illustrator, o InDesign, sendo programas separados. Na aba de vídeo, a gente tem o Premiere Pro, que é a ênfase do curso, e repare que existe um valor aqui específico por mês. Isso porque a Adobe não trabalha com a venda vitalícia do software. Então, se você vir algum anúncio de algum lugar dizendo que está sendo oferecido o Premiere Pro, o Photoshop vitalício, provavelmente seja pirataria, não seja o programa original da Adobe, a não ser que esteja disponível aqui no site da Adobe. Ocorre que a Adobe, ela constantemente atualiza os seus softwares e implementa novos recursos. E então, como ela trabalha, os pesquisadores, os desenvolvedores da Adobe trabalham constantemente para melhoria e atualização do programa, foi convencionado que, pela Adobe, que o pagamento seria mensal ou anual, ou por um período específico de tempo. Então, é como se fosse um aluguel do produto. Existe a opção também de você adquirir ele gratuitamente pelo período de 7 dias. Se entrar aqui, deixa eu pesquisar aqui por Premiere Pro Adobe. Pronto. Aqui a primeira opção, eu estou aqui no site da Adobe, aí a primeira opção é um teste grátis. adobe.com.br, adobe.com.br, e aqui teste grátis o Premiere Pro por 7 dias, devido ao vídeo que você imaginar. Então, por meio desse campo, por meio desse link, você consegue ter acesso a esse software que é altamente completo, de modo gratuito por 7 dias. E depois, caso queira continuar utilizando esse produto, você deveria fazer a aquisição ou comprar. Para fins do curso, supondo que você conclua esse curso dentro desse período de 7 dias, então não é necessário comprar o Premiere Pro se for a sua intenção somente aprender ou desenvolver um projeto curto. Ainda dentro da página da Adobe, seguindo dentro da página da Adobe, Criatividade e Design, eu posso seguir aqui direto para a aba Premiere Pro e clicando aqui eu tenho acesso direto ao botão de compre agora, se for a minha intenção comprar agora. Antes eu vou mostrar uma outra aba, que é a aba Estudantes e Professores. Esse daqui seria um outro caso você for um estudante ou um professor do Premiere Pro, ou um professor que ensine algum programa da Adobe em específico, que é o programa Creative Cloud, que inclui todos os apps, são mais de 20 aplicativos da Adobe, e no valor até menor do que um programa único, né? Um programa ele estaria no valor de R$90 no momento dessa gravação, e nesse instante aqui está R$86, todos os aplicativos da Adobe, sendo este um pagamento mensal, e cujo plano seria um plano anual. Eu tenho também a possibilidade de fazer um plano anual pré-pago, que seria o valor cheio da Adobe, que seria um pouco mais de R$1.000. Então, se você não for estudante ou um professor e queira baixar somente o Adobe Premiere, basta vir aqui e clicar em comprar agora. Reparem que não existe a opção do Media Encoder, porque o Media Encoder já vem junto. É como se fosse um programa parceiro que auxilia na renderização, na conclusão dos vídeos, e não precisa se preocupar nem instalar ele agora, porque ele vai ser instalado automaticamente com o Premiere Pro. Aqui existem duas opções de três, né? Mas na verdade isso aqui é a mesma opção da primeira, né? Existem
no modo prático, duas opções de cobrança. O plano anual, com cobranças mensais, então seria equivalente a este anual pré-pago aqui, mas o investimento seria mensal, de R$ 90 por mês. E existe também o plano mensal, em que você não precisa se comprometer o ano inteiro na assinatura do Premiere Pro. Esse plano mensal é um pouquinho mais caro, mas ele é válido caso você tenha um projeto de curto prazo que queira executar. Vamos supor que o seu projeto seja 2, 3 meses apenas, então vale a pena aqui esse pagamento mensal, porque apesar de ser um pouco mais caro do que o plano anual, você não vai precisar se comprometer com o pagamento o ano inteiro. Então existe a opção anual aqui, ou à vista, ou o parcelamento mensal com comprometimento anual, e existe também o plano mensal. E aqui é bem simples, basta inserir o seu e-mail e seguir para o pagamento, para a área de pagamento. Basta seguir o passo a passo e em seguida você vai ter acesso ao download de um arquivo que pode ser .exe, se você estiver utilizando o Windows, e .dng, se você estiver utilizando o Mac. Depois que você fizer o download, você vai ter acesso também a um programa chamado Adobe Creative Cloud. Esse programa é um programa em que é uma espécie de central de aplicativos de softwares da Adobe. Aqui eu posso ter acesso ao aplicativo do Premiere Pro, ao Media Encoder, as atualizações desses softwares e também a outros softwares que porventura eu tenha instalado no computador e que também sejam parte do programa da Adobe. A Adobe ela tem uma integração muito fácil entre todos os seus programas. Isso quer dizer que eu posso pegar algum arquivo do Adobe Photoshop e transferir ele facilmente para o After Effects ou para o Premiere Pro, e esses aplicativos eles conversam bem entre si. Aqui está carregando a aba do Creative Cloud. Eu vou dar um corte no vídeo para que quando concluir, para não ficar tão longo, e quando concluir o carregamento do Creative Cloud eu vou mostrar um detalhe a mais para você. Esse daqui é o Creative Cloud por dentro. Aqui existem outros programas do pacote Adobe que eu utilizo. Se essa é a sua primeira instalação, vai estar aqui somente o Premiere Pro e o Media Encoder. Aqui você vai poder ver se o programa está atualizado ou se existem atualizações disponíveis. Se eu clicar aqui, eu posso atualizar imediatamente o programa. Aqui ao lado eu posso abrir o programa a partir do Creative Cloud, e também clicando nesses 3 pontinhos existe a opção de instalar outras versões caso o seu computador não suporte a versão mais atualizada. Então eu posso pedir para o Creative Cloud instalar as versões anteriores. O Media Encoder, como já foi dito, ele vai ser instalado automaticamente. Se você quiser instalar outros programas dentro do seu plano, então vão estar disponíveis aqui os outros programas. E para alteração de idioma, se você quiser alterar o idioma, é bem simples. Basta clicar aqui e em seguida Preferências, e na aba de Preferências, arrastando um pouquinho mais para baixo, eu tenho o idioma de instalação padrão. No meu caso, eu inseri o português do Brasil, mas o idioma inglês internacional também é uma boa opção, porque existem muitos outros tutoriais e informações disponíveis na internet e da própria Adobe, cujas opções estão em inglês. Então também é uma opção interessante, caso você prefira instalar no inglês internacional ao invés do português brasileiro. Então é isso. Escolhe o plano de assinatura que melhor se adequa às suas necessidades, faz o passo a passo e segue para a próxima aula que estamos prontos para começar. Até mais!